Boa noite a todos. Na verdade, o tema é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que é do livro dos Espíritos, esse tema, que está na segunda parte, pois a obra é dividida em 4 partes. E no capítulo 6º, que trata da vida espírita, nós extraímos esse item, que são as percepções, as sensações e sofrimentos dos espíritos, para o estudo da noite de hoje. E, certamente, quando falamos dessa percepção, sensação e sofrimento, estamos falando da nossa situação após a morte. Para nós que estamos estudando o livro dos Espíritos, a gente não estuda o que aconteceu antes da morte, porque o que aconteceu antes da morte é a nossa vida. Quando estudamos essas percepções e sensações, sofrimento dos espíritos. Nem tampouco nós estudamos o antes da vida, porque também já passou. Então, essa informação trazida pela obra do Livro dos Espíritos é certamente para nos auxiliar no entendimento da vida após a nossa morte. Porque quem está no plano espiritual já sabe da sua situação, da sua responsabilidade. E até há espíritos que nem têm noção da sua situação no plano espiritual. É o que a gente vai ver aqui nessas perguntas, que vai dar 237 até a questão 257, quando Allan Kardec faz um resumo desse item. A pergunta 237, Kardec questiona os espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ou seja, a situação após a morte, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? E a resposta dos espíritos é sim. Além de outras, de que aí não dispunham, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, as percepções aumentam após a morte. As nossas percepções não mais estão limitadas ao que nós conhecemos pela ciência dos nossos 5 sentidos. E a gente, analisando esse trecho da obra sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, Kardec a divide de forma pedagógica, para a gente entender que eu dividi aqui em 4 partes. A noção de tempo e espaço, quando a gente desencarna. Tempo é o tempo que a gente passa no plano espiritual. E espaço, onde você está. Onde eu estou. Então, isso aí varia de espírito para espírito. Quanto mais elevado, mais noção ele vai ter. Quanto mais atrasado, apegado ao mundo material e suas problemáticas, vai ser um tempo maior para a gente dar noção de onde estamos após a morte. Também dividiu em situação evolutiva. Ele mostra como os graus evolutivos, espírito mais adiantado, espírito mais atrasado, propicia entendimento e noção do plano espiritual de forma diferente. E Kardec aproveita para fazer algumas questões relacionadas à arte e beleza, interesse dos espíritos no plano espiritual sobre a arte e sobre a beleza. E o 4º grupo de perguntas dentro desse assunto, dor e sofrimento. A sensação e percepção de dor e sofrimento no plano espiritual. Então,
agora sabemos que após a morte nossas percepções vão se ampliar. E o que vai ocorrer diante dessas sensações? Vamos analisar o primeiro grupo de perguntas. Tempo e espaço. A gente tem uma imagem aí do filme Nosso Lar, mostrando que a colônia Nosso Lar está sobre a região do Brasil, do estado do Rio de Janeiro. Então tem essa imagem aí, mostrando o rio lá ao fundo e o Nosso Lar um pouco acima. Aí nós estamos vendo a noção de espaço e tempo também. Na obra Nosso Lar, que eu escolhi para a gente fazer um comparativo, porque o Nosso Lar acho uma obra muito importante para analisarmos essas sensações, porque foi a primeira obra que nos mostrou detalhes do mundo espiritual. E Allan Kardec faz uma observação sobre essa questão do espaço e tempo. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Questão de relevo, tudo passa a ser relativo no plano espiritual. Tem uma passagem no próprio livro Nosso Lar, que é o primeiro capítulo do Nosso Lar. Primeiro capítulo. A primeira frase que André Luiz coloca para iniciar o livro é: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Vejam só. Desencarnou e não sabia quanto tempo estava ali, quando tudo começou, ele perdeu a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos, desde quando me tornara jogueiro de forças irresistíveis? Pergunta ele. E ele mesmo se responde: impossível esclarecer. Estava totalmente perturbado. Após a morte, André Luiz estava numa situação descrita no próprio Livro dos Espíritos. O próprio Allan Kardec, ele nos faz essa revelação sobre essa perturbação. Nós aqui na Terra temos uma percepção de tempo baseada no Sol, no nosso Sol. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde e noite. E a gente vai contando o tempo conforme o Sol se apresenta dentro do seu périplo, que o planeta Terra faz ao seu redor. Mas no mundo espiritual é diferente. E nós, ao ver o André Luiz falar de não saber onde estava, nem há quanto tempo estava, nós vamos encontrar na questão 165, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Perturbação depois da morte. E também,
Na 164, Kardec explica que a perturbação tem graus diferentes de acordo com a evolução do espírito. Se o espírito for mais purificado, o tempo de perturbação é menor. Se ele for menos, um espírito muito imperfeito, pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Era a situação que André Luiz passava lá. Porque o conhecimento do Espiritismo vai ajudar, sim, nessa noção de espaço e tempo. Mas, creiam, os Espíritos dizem assim, mas a prática do bem e a consciência pura são o que mais influência exercem, para a gente não passar tanto tempo nessa perturbação. Então, quando André Luiz não tem noção de espaço e tempo, e o pulmão respira, ele já sabia que estava desencarnado, nós chegamos à conclusão que, ao estarmos no plano espiritual, algumas das nossas sensações aqui na Terra vão permanecer. E algumas delas se ampliam. E outras novas se apresentam. Porque se André Luiz fala em pulmão e respirar, ele tem a sensação que tem esses órgãos. Ele, André Luiz. Estamos falando do caso André Luiz. Então, cada espírito vai ter uma necessidade ligada ao mundo espiritual, principalmente os mais inferiores, que vão levar as sensações do corpo físico para o plano espiritual. E Kardec, falando sobre essa questão do espaço e tempo, ele questiona para saber se os espíritos têm conhecimento do passado dele, ou esse conhecimento é limitado. Os espíritos respondem: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Veja que frase extremamente filosófica. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas alguma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembrando-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Mas isso é relativo aos espíritos que se desapegam ou se apegam ao mundo material. Mais acesso a essa memória vai ter aqueles que não têm nenhum embaraço. Se você está desencarnado e assume a postura de encarnado, a sua percepção também vai se limitar, inclusive da memória. A espiritualização, a espiritização e o desprendimento das sensações materiais durante a vida facilita esse acesso. A consciência tranquila, sem nenhum peso, também vai lhe auxiliar nesse processo de lembrança do passado. Mas alguns criam para si mesmo os obstáculos para esse acesso. Às vezes, alguns espíritos auxiliam, se a gente tiver o merecimento e condições de acessar essa memória nossa. Mas não vai ser o tema do nosso estudo agora. E Kardec, aproveitando esse grupo de perguntas sobre tempo e espaço, ele fala sobre os espíritos. Conhecem o futuro? Aí, mais uma vez, a relatividade. Ainda isto depende da elevação que ele tenha conquistado. Muitas vezes apenas o entrevém. Porém, nem sempre lhes é permitido revelar. Quando vê, parece-lhes presente, é como se ele estivesse no presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina
o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele, em Deus. Então, só os espíritos na ordem de Jesus é que tem, chamamos espíritos puros, é que tem uma maior capacidade de entrever o futuro, de ver o futuro, de analisar o futuro. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro. Esse espírito puro que eu citei, Kardec perguntando. Os espíritos respondem: completo não, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualar. Só Deus sabe completamente de tudo. Mas a gente pode tirar uma ideia. Jesus, nós sabemos que Jesus, no mínimo, é espírito puro há 4,5 ou 5 bilhões de anos. Ele é espírito puro. Porque antes da formação da Terra, Jesus já existia. E a Terra tem mais ou menos isso, entre 4,5 e 5 bilhões de anos. Então, só isso Jesus tem experiência, no mínimo, de espírito puro. Eu não acho que ele se tornou puro na hora da construção da Terra, já existia, ele já era puro. Ele já tem experiência de 5 bilhões. Gente. Então, será que ele não tem condições de analisar os ciclos da vida material e espiritual de um agrupamento de espíritos? Claro que sim. Quando chegar o inverno, a gente prepara contra o quê? Casaco, né? Quando chegar o próximo inverno, vai fazer o quê? Frio. Eu estou prevendo o futuro. Vocês também. Com o conhecimento limitado que a gente tem das eras, dos ciclos, da natureza, que a gente tem como científico, nós podemos prever que no inverno vai fazer frio. Isso é prever o futuro. E que vai aumentar os casos de gripe. Isso é prever o futuro. Até o Ministério da Saúde prevê. A gente prevê quando vai chover. Conhecimento nos ajuda a prever o futuro. Será que Jesus tem conhecimento? Será? Já é espírito puro. Há mais de 5 bilhões de anos. Eu acho que ele tem como prever o futuro. É mais ou menos assim que os espíritos puros preveem. Ele conhece ciclos. Na revista espírita, tem uma comunicação de um determinado espírito que diz assim: o mundo material, ele gira em ciclos. E o mundo espiritual, espíritos muito elevados, eles analisam ciclos de 500 mil anos, sabendo que vai acontecer algumas coisas daqui a 500 mil anos, porque o ciclo se repete, como o inverno, o verão, outono e primavera. A gente vai prever alguma coisa. E no período, por exemplo, do Sol em relação a outra estrela, vai fazer alterações climáticas e a gente vai ter novos ciclos se repetindo. Então os espíritos podem prever o futuro dessa forma. E o outro agrupamento que a gente isolou para resumir das perguntas desse trecho é a situação evolutiva. A nossa situação vai fazer com que as percepções, sensações e sofrimentos sejam diferentes. Alguns não vão passar nem pelo sofrimento. Alguns vão ter sensações mais materializadas, animalizadas, e outras menos animalizadas. E percepções maiores, sentidos maiores espirituais, e outros menos. Então o grau de evolução determina isso.
espíritos, pergunta Kardec, podem ver Deus? Aí veja como ele responde. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Isso até aqui na Terra a gente já faz isso, né? Aí Kardec complementa. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem de Deus? Os espíritos dizem, ele não vê Deus. Eles não veem Deus, mas sentem a sua soberania. Até aqui a gente vive, se Deus quiser, isso foi Deus que trouxe para mim. Acho que a gente tem a sensação, né? A gente sabe que toda manhã nós vamos despertar, ver o sol. Quem colocou o sol ali? Deus, né? Mas veja como é que Deus usa uma hierarquia para que seus desígnios ou seus comandos sejam aplicados. Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos. Aí aqui, ele não lhe vem direta, a ordem não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno. Não somos ainda, porque não somos espíritos puros. E tem puro que está começando, e tem puro que está lá na frente. Existe uma escala infinita depois que nos tornarmos espíritos puros. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Em hierarquia. Esse manda nesse, depois manda nesse, Deus dá ordem lá e vai descendo. Um espírito que toma conta de um aglomerado de galáxias. Aí dá uma ordem para quem toma conta de uma galáxia. Esse, por sua vez, dá uma ordem para quem toma conta de uma estrela. E assim por diante, até chegar a Jesus, que é o nosso governador espiritual aqui da Terra. Recebe essas instruções que, por sua vez, delega a diversos espíritos que o auxiliam na progressão dos espíritos que estão aqui encarnados, que está sob sua tutela. Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Mas Jesus, até Jesus não vem diretamente, ele sai mandando ordem. É claro que há exceções, mas ele manda ordem a uma quantidade de espíritos, cada um com sua competência. Aqui no nosso país temos um espírito chamado Ismael, que seria uma espécie de guia espiritual do Brasil. Mas é um espírito responsável por receber instruções de Jesus e administrar outra série de espíritos abaixo dele, para que os desígnios de Jesus, de outros espíritos de Deus, seja cumprido aqui na Terra. Então, a situação evolutiva, ela determina muito a nossa condição espiritual. Mas no plano espiritual, não pensem que vocês vão morrer e cadê Deus? Cadê Deus que estava no trono? De barba? Quem vai me julgar? Isso é um comentário de espíritos que eu conversei em reuniões mediúnicas. Cadê Deus? Cadê Jesus? Muitos não encontram. Outro agrupamento muito interessante, juntando, resumindo outras perguntas desse mesmo item do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar aqui sentidos dos Espíritos. Aí a gente vai ver os sentidos mesmo. Kardec faz uma análise sobre a situação após a morte, depois a questão da condição evolutiva para entrar nas percepções em si. O espírito tem circunscrito a visão como seres corpóreos? Não. Visão que ele está falando aqui é visão ocular mesmo, de vista, de olhos. A gente é circunscrita, né? A gente só pode olhar o quê? Nessa área aqui. Não
temos olhos nas costas. Então, é circunscrita. E depende muito da luz. Alguns tipos de cores nem podemos ver. E os espíritos não. Ela reside em todo ele. Ele vê seus olhos. Pode ver até mais do que o ambiente em que estamos aqui. Pode ver ao longe. Lembrando, por isso que Kardec, pedagogicamente, dividiu as perguntas. Para a gente chegar aqui nesse entendimento. Depende da condição evolutiva, que a gente já trabalhou. Mas tem espírito que vai chegar lá e vai precisar usar óculos. De tão apegado ao mundo material, tão animalizado, se ele está cego, ele vai se achar cego. Como ocorreu com o espírito Camilo no livro Memória dos Suicidas. E Camilo ainda ficou assim, não entendo porque eu estou cego e sei que eu estou num túmulo. Ele percebe que está no ambiente, no espaço. Ele consegue perceber, não entende. A visão está cega na impressão dele. Mas ele consegue detectar o ambiente em que se encontra. Eu faço uma comparação com os morcegos, com os golfinhos. Mas ainda é uma comparação muito pequena. Reside em todo. Podemos dizer que ele enxerga com o corpo espiritual, que é o perispírito. Mas isso vai depender da condição evolutiva. Precisam da luz para ver? Não precisam da luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Achar-se, veja só, esse achar-se é bem interessante. Porque muita gente vai desencarnar, vai para as regiões escuras, e vai dizer, foi Deus que me colocou aqui. Não. Ele se acha naquela região. Só ele desejar não estar ali, não mais estará. Esse achar-se aqui foi muito, por expiação, muito importante. Então não precisa da luz. Mas tem espírito que vai se achar na escuridão. Mente. Que a gente vai se aprofundar aqui para não sair tanto do objeto do tema. Cada que faz, para ver o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos. Pode, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Por que Kardec perguntou? Porque ele teve experiências de comunicações com os espíritos, que eles dizem, estou aqui e estou no outro lado do globo. Por isso que ele questionou. Não veio da imaginação de Allan Kardec. Mas ele queria entender. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar-se. É como assim, o sol. Eu, quando era pequeno, faz pouco tempo, quando eu era jovem, criança, eu começava a andar e eu olhava para o sol e o sol estava lá, olhando para mim. Chegava no colégio e o sol estava lá. Voltei do colégio, o sol me perseguia. Aí cheguei, mãe, o sol está me perseguindo. Não, meu filho, é que o sol está em toda parte. Tá não, mãe. Ele está atrás de mim, na minha inocência. Mas é assim mesmo, o sol está em toda parte, em que sua luz se apresenta. Assim irradia-se o pensamento do espírito. E ele pode dividir o seu pensamento. Há uma passagem chamada ubiquidade, que eu convido a todos a consultar no livro dos Espíritos, que fala sobre isso. Está em dois lugares ao mesmo tempo. É a irradiação do pensamento. Ele pode se materializar no mundo espiritual em vários lugares ao mesmo tempo. Ou se comunicar com vários médios ao mesmo tempo. Em lugares diferentes. Irradiação do pensamento. Quer ver uma irradiação do pensamento para a gente
acreditar mesmo que isso existe? Irradiação do pensamento pelas ondas eletromagnéticas, o WhatsApp, irradiação do pensamento. A gente usa um aparelhozinho para ajudar, o smartphone, né? Um aplicativo. Estou irradiando meu pensamento, mandei para um grupo do Movimento Espírita hoje pela manhã uma mensagem, foi para todo mundo, ao mesmo tempo. Por que não o pensamento? É impossível se eu posso fazer isso com um aparelhozinho para me ajudar, que é fruto da ideia em mente de um encarnado que criou esse aplicativo. No mundo espiritual, a máquina é o espírito, o pensamento, que é matéria, que se irradia. E dá a impressão que o espírito está lá. Mas é a irradiação do seu pensamento. Então não há nada de espetacular aí. Tudo é natural. Outra situação que podemos agrupar aqui nas perguntas é a questão que eu falei da arte e beleza. Kardec aproveita, os que se preocupam com a arte e com a beleza no plano espiritual são sensíveis à música, aos espíritos? Essa resposta é um pouquinho rude. Aludes à música terrena? Perguntam assim. A resposta já questionando. Que é ela comparada à música celeste? Gente, colocou a nossa música lá embaixo. Também, né? Tem umas músicas aí, Deus do céu, não dá para escutar. Mas tem umas que são para muito celeste. Mas os Espíritos dizem assim, da terra, uma está para a outra como canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas. As qualidades sensitivas. Tem gente aqui na Terra, isso é no mundo espiritual, mas tem gente aqui na Terra que nem essa qualidade sensitiva tem, nem desenvolveu. E tem que desenvolver, viu? Pelo menos alguma coisa. Refiram-lhe a música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. A gente não tem como. Não tem como. Tem uma música que às vezes não sai da minha cabeça. Aqueles vendedores de músicas que passam com o carrinho repetindo a música. Ele para na esquina, perto do meu trabalho, direto. Não tem outra melodia, é uma só. A letra é podre, mas gostam, não? Pelo menos essa sensibilidade eu desenvolvi, nem que seja 1 centímetro, eu já desenvolvi. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza. Quão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que têm para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Tem belezas aqui na Terra que deixa a gente de queixo caído, não é mesmo? Belezas naturais. Tem mais belas ainda no plano espiritual. As cores são diferentes. Tem flores que emitem perfumes que a gente não tem a menor ideia. Luzes que
que mudam de tons, de cores. Então, essa questão da arte e da beleza é interessante, porque é uma preocupação divina. A sensibilidade à beleza e à arte é inerente ao espírito superior. Essa sensibilidade. E a gente tem que desenvolver. No livro A Caminho da Luz, no começo da criação, livro de Emmanuel, né? Veja só o que ele diz. No começo da criação sempre houve a preocupação pela beleza, desde a criação da Terra. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal de beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens que iam compor os seres mais complexos. A beleza está fundamentada no DNA. Claro que tem muita gente feia aí, né? Mas não estão falando da beleza física, estão falando do todo, da natureza em geral, inclusive o corpo físico. É preocupação. É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Vamos ter que desenvolver essa sensibilidade. Se a gente quer ser espírito puro, tem que desenvolver. Olhar a beleza do mundo. Contemplar a criação. Como é bela, né? Também no livro Renúncia, já há uma descrição do mundo espiritual. Veja essa imagem do filme Nosso Lar. Mais ou menos a ideia do Nosso Lar. Já é bonito, né? Essas edificações, essa arquitetura. Lá no livro Renúncia de Emmanuel, dá uma descrição de uma beleza muito maior, porque nosso lar está num plano muito próximo à Terra. E Renúncia, esse livro de Emmanuel, narra a história de Alcione, que mora num plano muito mais elevado. Veja só a descrição de Emmanuel. Pouco depois, eis aqui a porta, ela o espírito, em maravilhosa esfera, planeta, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza do sentido humano. Não tem como o sentido humano descrever. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis. Imagine 3 sóis. Nesse sol que queima a pele da gente, não. Com cores, despejavam no solo harmonioso oceanos de luz ilírica em cambiências, cores, cambiências inéritas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Aí eu moro ali num lugar desse. Isso é o que Emmanuel pode descrever. Primosas construções engalanadas de flores indescritíveis. Tomava a forma de castelos talhados em filigrana dourada. Uma decoração de fios dourados, parecia. Com radiações de efeitos policromos. Os efeitos eram policromos, mudando de cor assim. Seres alados iam e vinham obedecendo objetivos santificados no trabalho da natureza superior.
inacessível à compreensão dos terrícolas, nós. Tem um lugar muito mais bonito. E também vamos entrar aqui no grupo sobre dor e sofrimento. Querem fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer? Ou não? Do filme Nosso Lar. Que a gente vai entrar agora nesse item. Vamos lá. E vamos entender por quê. Kardec pergunta: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, respondem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. Não tem corpo físico. Não é a dor a mesma que a gente sente aqui, na Terra. E o cansaço? A necessidade do repouso? Eles experimentam essa necessidade? Não podem sentir fadiga como a entendesse. É diferente, porque não há o cansaço físico. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade, espécie de repouso mental. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual, inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto o ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. Um descanso mental. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparado ao repouso humano. Quando os espíritos que sofrem, que natureza é esse sofrimento? Moral. Há angústias morais, respondem os espíritos, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Lembra quando eu falei que os espíritos responderam que ampliam-se os sentidos? A dor lá faz sofrer mais do que o corpo físico. Por mais que você reclame de uma dor no corpo físico, algumas dores no plano espiritual não tem comparação aqui na Terra. Porque não é feito do corpo, é feito da alma, da mente do espírito. Como é que alguns espíritos sentem frio, calor? Reminiscência. Ele leva essas sensações como reflexo condicionado para o mundo espiritual. Muitas vezes no que eles assim dizem apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando a gente lê uma obra, os espíritos descrevem o sofrimento e a dor lá, é para a gente entender. Não é comparado a dor de dente nem dor de ouvido, não tem comparação. Dor na alma não tem nenhuma comparação com dor física. Ela se dá integralmente, não tem como dizer assim, uma dor aqui e acolá, não. Ele pode até concentrar a dor num local, mas ela se expressa de uma forma muito mais espacial do que local. Os espíritos não sabem nem como explicar. Em comunicações mediúnicas mesmo, nós testemunhamos isso. E quando se lembra do corpo que revestiram, tem a impressão semelhante a de uma pessoa que, havendo tirado o manto que envolvia, julga passando algum tempo que ainda traz sobre os ombros. Tem espírito que vai desencarnar e achar que está vivo por conta desse corpo. E vai manter essas sensações. Frio, calor, sede, fome. Aí a gente entra na obra Evolução dos Mundos. Essa obra é interessante porque ela mostra como se dá o sofrimento no plano espiritual. As regiões
espirituais. As zonas purgatoriais. Por que purgatoriais? Porque é temporária. O espírito vai passar a eternidade ali não. Obliterados, fechados, né? Os núcleos energéticos da alma é o perispírito. É composto de centros de forças. Eles são fechados. Esses núcleos capazes de conduzi-los às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza. Ele não consegue mais sentir isso. Nem euforia, nem elevação, nem entendimento. Por isso ele perde a percepção de tempo e espaço. Ele não consegue entender mais nada. E de beleza. Não tem mais noção de beleza. Imagine você aqui só pensa no seu quadrado. Seu mundo é seu quadrado. Você não contempla a natureza, não vai atrás de uma boa música, de uma boa conversa, de uma boa leitura. Você vive uma vida concentrada. Quando você desencarnar, o que é que você vai expressar? Você vivia no mal, não praticava o bem. Você vai fechar esses centros de força quando desencarnar. Fechados, você não vai sentir mais nem euforia, nem entendimento, nem beleza, nem elevação. Pelo excesso da taxa de remorso, nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade assim lhe delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferece um preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retomará o aprendizado prático das lições em que falei. O umbral, as regiões purgatoriais, é a criação mental de quem mora lá e de alguns encarnados aqui na Terra. Você não tem sensibilidade nem beleza. Desencarna, só tem maldade, crime. Vai se expressar nos seus pensamentos, na sua revolta. Aí a gente pergunta assim, mas esses que ficam lá no plano espiritual, ninguém socorre não? Está dizendo aqui que socorre, sim. Gritam, se lamentam, clamam a justiça de Deus, pedem o resgate. A gente pensa assim, por que os espíritos não resgatam? A gente vê no livro Ação e Reação, o espírito Druso, que trabalha, já foi morador dessas zonas purgatoriais e hoje dirige um trabalho nessa região. Porque muitos gritam, cadê a justiça de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Eles se revoltam nessa região. Não é razoável, diz Druso, que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Ele matou, ele assassinou, ele destruiu vidas, pessoas, esperanças. Aí vai parar nessa região pelos seus sentidos negros, vão criar essa região. É justo só porque ele grita que ele clama, tira ele dali? Será que ele quer mesmo sair dali? Então não é bom a gente fazer o bem. Isso é gritar, a gente faz o mal, vai para essa região, grita, tira, Deus me tira. Tirou. É justo? Nenhuma lei humana está dando habeas corpus assim. Os políticos aí, alguns até pensavam que não tinha mais, mas a justiça
se apresentou para alguns. Há sempre espírito socorrendo àqueles que realmente se encontram arrependidos. Realmente se encontram arrependidos. E se a gente pegar esses espíritos e jogar para a instituição socorrista, veja o que Druso diz. Quando Druso diz, o espírito Druso, é porque certamente alguém já tentou. Não é porque ele imaginou, não. Deve ter imaginado, previsto através de experiências não logradas no passado. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que alisar tigres desarvorados entre fiéis que ora no tempo. Joga um bocado que está tudo em paz. Aí tira esse povo da treva e joga para... Eles vão fazer uma bagunça. Que música mais chata, vou logo mudar a música. Vamos botar uma música mais animada aqui? Ah, tu mais caldinho? Não, eu quero uma cervejinha. Cadê o bife? A mão de vaca? Só tem esse caldinho e quer criar, desestabilizar a paz. Dá para entender, né? Porque esses espíritos não são socorridos. Porque alguém já deve ter tentado e não deu certo. Porque, gente, antes de nossos crimes serem perpetuados, a gente não pensa nas consequências dos nossos atos. Agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe, né? Depois de hoje, a gente já sabe. Porque Jesus, isso é o Evangelho de Jesus. Jesus disse que a colheita é obrigatória para toda a semeadura. E a semeadura é livre. Em Mateus, capítulo 7, versículo 16, Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Vai lá no umbral, é o fruto da mente daqueles espíritos. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Disse Jesus. É a colheita no plano espiritual. Mas há misericórdia, como eu falei. E Druso dá uma definição dessas zonas purgatoriais. O inferno, a rigor, não é o inferno teológico aí não, viu? A rigor pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada. Não vai para lá espíritozinho que fez um malzinho de nada não. É mal calculado. Aqueles erros por impulso passam umas horas, uns dias. Esses aí, nessas regiões, é mal calculado. Estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Essas regiões não é uma injustiça de Deus, não. É colheita de pessoas perversas, cegas ao Evangelho de Jesus, que é divulgado aí por todas as religiões cristãs, em desequilíbrio, por conta de uma maldade calculada, planejada ao próximo. Por isso, para a gente finalizar, vamos ver aqui uma mensagem do Allan Kardec. Allan Kardec deixa-nos um conselho. É conselho. Dome suas paixões animais. Se quiser um lugarzinho melhor, uma percepção melhor no plano espiritual, saber onde está, poder sentir o belo. Muitos espíritos estão em zonas inferiores, não estão sofrendo, mas estão em instituições socorristas, aguardando reencarno.
já foram socorridos, mas não podem ir para o nosso lar, porque não tem percepções. Não conseguem ver o nosso lar, porque a percepção não é mais biológica, ela é perispiritual e depende da condição evolutiva do espírito. Já está socorrido. Posso ir para o nosso lar? Não. No livro, se eu não me engano, Os Mensageiros, tem uma noiva lá, noiva, viu? Há esperanças para as titias no mundo espiritual. Noivas, em que o noivo mora no nosso lar e ela mora numa instituição socorrista. E ela não pode ir para o nosso lar, pelo mal que fez aqui na Terra. Então eles vão reencarnar para reatar os laços. Alguma coisa de errada ela fez. Sofre moralmente, não mais com aquela sensação comparada à dor do corpo. Então ele diz assim: done suas paixões animais. Não alimente ódio, não alimente ódio. O que é não alimentar ódio? Às vezes a gente tem ódio de alguém e chama alguém para ter ódio também. Vamos odiar juntos? Tem gente que tem uma língua afiada e alimenta ódio. É crime. Nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não deixe se dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Eu não canso de falar aqui na sexta, né? Que fala, coisa complicada, é complexo. Mas no final, chega onde? Praticar o bem. Façam alguma coisa, hein? A coisa está séria. Estamos em transição. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. Veja só, tem coisa que é importante, mas tem outras que a gente dá uma importância muito maior do que a merecida, para não se apegar. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado. Isso ele está dizendo que a gente fazer em vida, viu? Não é esperar a morte chegar, não. Feita a música de Raul Seixas, né? Tem gente que está esperando a morte chegar para se encontrar com Deus, para entender todas as coisas do mundo, do universo. Vai se decepcionar. Já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria e, quando deixar esse invólucro, que é o corpo físico, não mais lhe sofrerá influência. Eu tenho um problema com Coca-Cola. Estou me desprendendo. Gelo e limão. E com um galinho do lado dela. Mas vou deixar. Não estou perto de morrer. Tem gente que está mais perto do que eu. Mas ainda vou ver muito. Dá tempo de eu me desprender dessas coisas. Fora isso, ainda há umas coisinhas para a gente trabalhar. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Está aí uma boa medida a ser tomada em vida. Diga a vocês, se chegar perto disso aí, e dá para chegar, pode morrer, sem medo. Perguntaram a Francisco de Assis, Frei Leão. Francisco de Assis cuidando do seu jardim. Frei Leão, sempre curioso, né? O espírito daquele. Reencarnação de João Evangelista, olha só. Se o senhor morresse amanhã, o que o senhor faria? Se o senhor soubesse que ia morrer amanhã? E sem titubear, Francisco de Assis disse: continuaria a cuidar do meu jardim. Veja só, estava com a mala pronta. Vocês estão com a mala pronta?
Eu já estou. Não é que eu consegui assumir um patamar, não. Até para o umbral eu já estou preparado. Se eu for para o umbral, eu não tenho medo de ir para o umbral, não. Não. Se eu morrer, fazer o quê? Eu vou gritar, me revoltar no plano espiritual? Ah, não. Deus permitiu, eu vou fazer o quê? Me diga. Despertar no umbral, eu vou fazer uma revolução no umbral. Eu já sei que eu tenho que orar. Aí já estou orando em vida, porque quando chegar lá já tenho hábito. Trabalho, divulgo a doutrina espírita, tento fazer o bem que eu posso. Tem muitos defeitos. Mas chegando lá, vou sentir saudade, vou sofrer um pouquinho, mas resignado. A mala está pronta. Ninguém se separa. Somos imortais. Morreu pouco. Cheguei a essa conclusão depois de muito estudar e muito trabalhar. Se eu for para o umbral, todo mundo de joelho aí, quem for católico. Quem for budista fica aí de sentadinho, o espírito de pé. Que tiver lá da religião, cada um se porte conforme os seus rituais. Mas a gente vai orar e vamos sair daqui. Tudo junto. É essa mentalidade que a gente tem que ter. Porque nós vamos morrer. Sabiam disso? Se não sabiam, estou dizendo agora. E agora que vocês sabem, vamos fazer algo. Porque é inexorável a realidade com o mundo espiritual. Qual será a realidade que vocês irão escolher para estar no plano espiritual? Digo-vos, depende de como você está vivendo hoje. Então, alguma pergunta? Ainda dá tempo de uma pergunta. Ou ficar espantado aí, porque descobriram que vão morrer. Preocupe não, não vai ser agora não. Agora já passou. Pode ser daqui a 1 minuto. Amém, diz Jesus. Amor é a chave de tudo. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Ao próximo como a si mesmo. Está aí o segredo. Tem até mesmo o segredo. Tem não. Jesus deixou a candeia em cima do alqueire para que todos pudessem ver. O amor, a caridade é a nossa única salvação contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Muita paz a